Da nossa aula sobre busca e apreensão extrajudicial. Decreto-Lei 911, pós alteração promovida pela Lei 14.711, de 30 de outubro de 2023. Essa lei permitiu agora, além da propositura da ação judicial de busca e apreensão, essa que já estávamos habituados a trabalhar há muito tempo, permitiu também, além dela, a possibilidade das instituições financeiras optarem pela consolidação da propriedade pela via extrajudicial. E mais que isso, também a busca e apreensão do veículo realizada de forma extrajudicial. Vamos analisar como, de agora em diante, nessa aula 2, nessa parte 2, é isso que veremos. Volto a compartilhar com você o meu mapa mental e vamos partir da seguinte linha de atuação. Estamos diante de um contrato de alienação fiduciária de veículos, portanto, bem imóvel, em que há, no polo ativo, como credor fiduciário, uma instituição financeira. Nesse caso, havendo mora do devedor, ou seja, aquele que tomou o empréstimo para aquisição de um veículo e inadimpliu as prestações do contrato de financiamento, esse devedor fiduciante, o mutuário, ele, diante do inadimplemento, tem que ser constituído em mora. Havendo mora do devedor, há esse pressuposto para o procedimento do Decreto-Lei 911/69, seja para a consolidação da propriedade e busca e apreensão judicial ou para a consolidação da propriedade e busca e apreensão extrajudicial. Tanto faz a via para que o banco agora retome o veículo. Há um pressuposto diante do inadimplemento do devedor, o pressuposto de constituir o devedor em mora. E quem vai constituir o devedor em mora, claro, é a instituição financeira, através de uma notificação extrajudicial. A instituição financeira tem que comprovar previamente a mora do devedor. Isso é uma condição para a propositura da ação, portanto, para a via judicial, mas também para a via extrajudicial e também para a via extrajudicial. Em ambas, o pressuposto é o mesmo: necessidade que o banco realize a notificação extrajudicial do devedor. Essa notificação extrajudicial do devedor, para constituir ele em mora, não precisa ser feita necessariamente no cartório de registro de títulos e documentos. Pode ser feita pelo correio, pela própria instituição financeira. Essa instituição vai providenciar, portanto, essa notificação. O credor, a instituição, deverá fazer a notificação extrajudicial do devedor para que ele tome conhecimento de que ele se encontra em débito, comprovando assim a mora. Olha, repito, a notificação extrajudicial é indispensável para que o credor possa ajuizar a ação de busca e apreensão ou realizar a consolidação da propriedade extrajudicial. Então aqui não muda nada. Há necessidade ainda dessa notificação extrajudicial, aquilo que está previsto na súmula 245 do STJ. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, e também a súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, seja pela via judicial, seja agora pela novidade via extrajudicial. Partiremos do mesmo pressuposto: notificação extrajudicial. Professor, como que essa notificação extrajudicial tem que ser realizada? Ela pode ser realizada por carta com AR, encaminhada ao endereço onde o devedor declinou o seu local de residência no contrato de alienação fiduciária. Não precisa que essa carta com AR seja assinada pelo próprio devedor, pode ser inclusive assinada por terceiro, desde que o endereço seja aquele mencionado no contrato de alienação fiduciária, contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Então, não muda nada em relação a isso, e nas aulas anteriores você já teve aqui, essa análise específica desses requisitos da notificação extrajudicial, portanto não vou retomar esse tema. Mas vamos lá. Uma vez realizada a notificação extrajudicial para constituir o devedor fiduciante em mora, quais são os meios agora que o banco, o credor fiduciário, terá no caso concreto? Ele vai poder se valer da ação de busca e apreensão, portanto, o meio judicial, aquilo que já estudamos, a nossa famosa ação de busca e apreensão, que já temos aulas aqui disponíveis para você. Se você ainda não viu, corre lá então e assista esse conteúdo, que lá eu explico tudo sobre a ação de busca e apreensão. Mas o que eu quero dizer agora é a novidade. Além desse meio, ele pode também providenciar a consolidação da propriedade extrajudicial e também a busca e apreensão extrajudicial. Portanto, ele vai tomar o caminho administrativo perante o cartório de títulos e documentos. Algumas observações em relação a isso quando ele faz a opção pela via extrajudicial. O artigo 8b foi introduzido pela Lei 14.711 lá no Decreto-Lei 911. É o artigo 8º-B do Decreto-Lei 911. E lá agora está dito assim: desde que haja previsão expressa no contrato em cláusula
Bom, expressa tá errado aqui, deixa eu arrumar, para já não ter problema no nosso material. Opa, expressa. Desde que haja previsão expressa no contrato, em cláusula em destaque e após a comprovação da mora, na forma do parágrafo 2º do artigo 2º deste decreto-lei. Então, primeira observação importante. A via extrajudicial somente poderá ocorrer a partir dos contratos que foram redigidos com a nova redação trazida pela Lei 14.711, ou seja, para os contratos que foram celebrados pós-Lei 14.711, pós 30 de outubro de 2023. Aqueles contratos antigos que não há essa previsão expressa no contrato, eles não podem ser agora objeto de busca e apreensão e consolidação da propriedade extrajudicial. Só naqueles contratos específicos em que há uma cláusula destacada no contrato com a possibilidade de consolidação da propriedade e busca e apreensão extrajudicial. Essa cláusula é obrigatória. Só nos contratos que tem essa cláusula é que o banco fiduciário poderá optar pela via extrajudicial. Essa cláusula tem que ser expressa com destaque da possibilidade de consolidação da propriedade extrajudicial. Logo, somente será possível se valer dos meios extrajudiciais a partir dos contratos celebrados após a entrada em vigor da lei nova, a Lei 14.711, de 30 de outubro de 2023. Mas, professor, e se o banco tem um contrato antigo que não tem essa cláusula, mas o inadimplemento por parte do devedor ocorreu depois da Lei 14.711, depois de 30 de outubro de 23, e o devedor foi constituído em mora. E depois dele ter sido constituído extrajudicialmente em mora, o banco optou pela via extrajudicial, sem que tivesse no contrato a cláusula. Se não for observado isso, o procedimento administrativo de busca e apreensão será nulo de pleno direito, e você como advogado desse devedor, você poderá alegar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade extrajudicial. Haverá aqui uma nulidade absoluta. Claro que você vai alegar essa nulidade por uma ação autônoma, claro, pela via judicial. Você vai conseguir anular o procedimento administrativo, caso isso não seja observado no caso concreto. Segunda observação importante quanto à nova disposição da Lei 14.711, que prevê a consolidação da propriedade extrajudicial. O próprio artigo 8º do decreto diz assim: é facultado ao credor promover a consolidação da propriedade perante o cartório competente de registro de títulos e documentos no lugar do procedimento judicial. Então, para os contratos que foram celebrados pós 30 de outubro de 23, havendo o inadimplemento do devedor fiduciante e constituído ele em mora pelo credor fiduciário, o banco, o credor fiduciário, poderá optar pela via judicial ou pela via extrajudicial. Essa opção é uma faculdade do credor, claro, né? Senão não seria uma opção. Muito bem, é uma faculdade, portanto, do credor. E aí uma questão que surge é: o banco optou pela via extrajudicial. Qual é o cartório de registro de títulos e documentos competente para o procedimento? Então aqui eu já trouxe uma informação importante. A via administrativa se dará perante o cartório de registro de títulos e documentos. Mas qual cartório? Porque é muito possível que naquela localidade exista mais de um cartório. Bom, qual cartório de registro de títulos e documentos é o competente? O do domicílio do devedor ou da localização do bem da celebração do contrato. Em regra, o cartório de registro de títulos e documentos do local do domicílio do devedor. Mas e se lá no domicílio do devedor tem mais de um cartório de registro de títulos e documentos? Qualquer deles, ok? Qualquer dos cartórios de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Então a regra é domicílio do devedor ou do cartório de registro de títulos e documentos onde foi localizado o bem objeto do contrato. Muito bem. É isso que diz a lei, né? A lei que regulamenta agora essa consolidação extrajudicial. E aí nós vamos começar a analisar este procedimento para a consolidação da propriedade extrajudicial. Mas isso a partir da próxima videoaula. Até lá! Pode chamar o pessoal cacique pra gente poder fazer a corrida da Tora agora. Pode chamar todo mundo. Essa aqui é a Tora. Olha só, gente. Vem aqui, Claudinho. Dá uma olhada nisso, pessoal de casa. 90 quilos de madeira maciça. Vamos agora mostrar ao vivo para todo o Brasil esse exemplo de força, de garra, de energia, de determinação. É a etnia Chavante de Barra do Garças com suas cores. E agora, senhoras e senhores, pela primeira vez para todo o Brasil, acompanhem a corrida de Tora para o fechamento, início de mais um ciclo. Eu, Vini Mulhões, junto com o Cláudio Alfonso e o Wilson, nos despedimos de vocês aí da casa, mostrando essas imagens. Vale a pena e é necessário preservar os povos originários. É com vocês da casa. Sensacional! Quero
ver depois o que Bulhões experimentando aí, carregando essa tora. Gente, é uma baita tora. Tanto que eles botam eles erguem a tora e botam assim. Se ele tivesse que suspender, não daria. E aí, já de pé, eu tenho uma experiência ali. Fiz uma comédia, que eram 6 histórias com direção do Jô Soares, e em uma das peças eu carregava o Jô no colo. O Jô ele tinha emagrecido, mas ele estava pesado. Aí tem que fazer. E nós éramos amantes na peça, entendeu? Então aí no final eu queria reatar com ele. Eu travava, ele vinha, eu armava e carregava ele aqui e subia 3 degraus. 3 degraus. Nunca caiu. Thiago, no próximo sábado você me carrega no colo. Vicky Bulhões, querido! Ju, Vicky, muito obrigada. Carregar o Jô no colo. Eu já fiz a encomenda pro Thiago. Agora você que aprenda com as marcadas, não se fala mais. Vamos pra Goiânia, gente! Vamos pro intervalo. Temperatura média de 23 graus em Goiânia. Continua com um calor de pamonha. Pancadinha de chuva durante o dia. A gente grava a volta depois do intervalo. Maria de você. Últimos capítulos. Um falso sequestro de Berta pode acabar antes do planejado. E Mavi consegue desmascarar a Paulina. Mas são as pessoas que acharam que eu estava morto. Que agora vão me querer morto mesmo. Hoje, Maria de você. Quem sou eu hoje? Hoje eu sou a minha melhor versão. Com o IBCAP Hair Max, ação anti-queda e resistência em 3 etapas para cabelos mais fortes. Tratamento completo. IBCAP Hair Max. Viva o seu melhor que você. Viram só a música perfeita. E quem tá ligado na Globo vai curtir cada segundo dessa festa. E se você quiser curtir ainda mais e for cliente Bradesco, é só comprar sua câmera do celular para esse QR Code aqui na tela para aproveitar benefícios exclusivos do Lola. 15% de desconto na hora de comprar seu ingresso, isso até o dia do festival, que dá para parcelar em até 10 vezes sem juros. Vai com tudo, vai com Bradesco. E na próxima sexta, depois do Jornal da Globo, é hora de Lollapalooza. Oferecimento Bradesco, patrocinador master do Lollapalooza Brasil. Ei, bom, sabia? Então se liga, se você é estudante, criativo, apaixonado por educação e tem uma ideia para solucionar um problema relacionado à educação, quer dizer para você e a sua comunidade, você pode parar de dar uma atenção. Receber tutorias, compartilhar suas ideias no palco do Visual Ed.